continuidade aqui no capítulo 6 do nosso Estudo Home Learning, falando aí da divisão celular. E mais precisamente agora sobre os tipos de divisão celular. Existem dois tipos, a mitose e a meiose. A mitose promove o crescimento dos organismos. Ela também substitui as células quando elas morrem. Nós já sabemos que as células do nosso corpo duram alguns períodos. Algumas duram mais, como os nossos neurônios, que duram durante toda a nossa vida, e algumas duram menos, como, por exemplo, as células sanguíneas ou da pele, que duram um pouco mais aí, em torno de um mês, tá? Então, as células, quando morrem, são substituídas pelo quê? Por mitose. Quando o indivíduo está crescendo, ele cresce através do quê? De mitose. Uma criancinha, um bebezinho, tem menos células do que um adulto. Acontece a mitose, a reprodução das células e ele vai aumentando o tamanho, vai crescendo, ok? A meiose origina células reprodutivas. São haploides. O que é haploide? É uma célula que tem a metade do DNA ou uma cópia apenas do DNA. Como assim? Nas células somáticas, nas células do corpo, existem duas cópias do DNA. Você tem ali o seu cromossomo, onde está as instruções, onde estão os genes para a cor do seu olho. Existe lá um cromossomo onde tem esse gene. Existe um outro cromossomo homólogo para a mesma função, que também define a cor dos olhos. Talvez pode ser até uma cor diferente do que o que você tem. Por quê? O gene que está nesse primeiro cromossomo, ele pode ser dominante. Ele define e o outro fica apagado, não faz atividade alguma. Então, nas células somáticas do corpo, todas as células do corpo, elas têm duas cópias do DNA. Enquanto que nas células reprodutivas, o espermatozoide nos meninos e os óvulos nas meninas, não, elas só têm uma única cópia. A mitose ocorre da seguinte forma. Ela acontece em uma primeira etapa, logo após a profase. A célula entra aí em G1, ela começa a se reproduzir com a condensação do material genético. Observe que aqui nesse desenho, a célula-mãe ela já está com seu material genético condensado. Esta fase da mitose é chamada de profase. É na profase também que acontece a duplicação do material genético, formando aqui as cópias do seu gene. Veja que esse traço azul, que representa um gene, agora adquiriu esse formato parecido com o da letra X. Por quê? Antes o que era um se duplicou e ficou preso aqui pelo meio, tá? Que é o centrômero. Aqui nós temos as cópias dos cromossomos. Isso também acontece da mitose na fase profase. A partir daí, cada cromossomo se alinha no plano equatorial. Vamos pensar assim na célula como um globo terrestre. O equador não é o meio, não é a cintura desse globo. Então, os cromossomos, eles se alinham ali, né, no equador. E esse período que acontece isso é chamado de metáfase ou metafase, onde eles estão alinhados. A partir daí, acontece a anáfase ou anafase. A anáfase é o momento em que essas duas cópias de cada cromossomo se separam, tá? Como que é o nome dessas cópias? Cromátides. Aqui, as cromátides irmãs, que está representada em azul, elas se separam. E as cromátides irmãs, que são duas cromátides verdes, também se separam. E acontece a próxima fase, que é a telófase, onde as duas células finalmente se destacam, elas se separam.
É importante dizer que nesse período aqui da anáfase e na telófase, as organelas da célula, ou seja, como se imagine fosse um animal grande, tem órgãos, tem lá coração, intestino, estômago. As células possuem algo que se assemelha a órgãos, são as organelas, tem lá as mitocôndrias, o complexo de Golgi, etc. Elas se separam, elas se alinham ali em cada polo e quando acontece a telófase, que as células se destacam, cada parte dessas organelas segue como uma, ok? Nesse processo, a célula-mãe, que é a célula inicial, ela se duplica, ela forma aí duas células filhas. O que é importante dizer? Ao final do processo, não existe uma célula-mãe e uma célula filha. Existem duas células renovadas, duas células filhas, ok? A mitose, vamos gravar isso, é o processo que permite o crescimento e regeneração dos tecidos. Se você faz um raladinho no joelho, como que vai crescer a pele de novo? As células que sobram da pele, elas se reproduzem por mitose e geram mais e mais células para poder estar curando aí, regenerando esse tecido. A mitose também permite o crescimento do indivíduo. E uma coisa muito interessante é a partir da fecundação, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, forma a primeira célula de um novo indivíduo, a célula mãe, ou célula ovo, ou célula zigoto. Essa célula zigoto é a primeira célula aí, chamada de célula-mãe, que vai se dividir. Uma vira duas, essas duas viram quatro, 4, 8, 16, assim por diante, até formar um embrião, depois um feto e um bebê. Então, cada um de nós, em um determinado momento, fomos uma única célula. E a partir dessas várias divisões mitóticas, nos formamos primeiro em um embrião, na sequência um feto, um bebê, continuamos crescendo aí por mitose, até chegarmos ao tamanho que somos e paramos aí o crescimento quando chegamos na fase adulta, porém qualquer regeneração de tecido acontece devido aí à mitose, ok? Olha aqui, em organismos unicelulares, a mitose não faz crescimento. Por quê? Como o nome já diz, uni, quer dizer que é única, uma única célula. E quando o indivíduo se reproduz, ele usa a mitose para isso. Ou seja, um indivíduo, ele é formado por uma célula única, ele se destaca, ele forma duas, ele duplica o seu DNA e forma duas. Essas duas células novas são clones, são células com o mesmo material genético, idêntico, né? Porém, são células filhas. A célula-mãe deixa de existir, formando duas células filhas. Esse é o processo de reprodução assexuada, que acontece por mitose. Aqui temos uma prática que poderemos estar fazendo quando do retorno das aulas, ok? E a meiose. A meiose, ela reduz o número de cromossomos à metade. Como assim? Células com duas cópias do DNA, que são chamadas de células diploide, se tornam células com uma cópia do DNA, haploides. Como o ser humano, ele tem 23 pares de cromossomos. 23 pares significa que ele tem 46 cromossomos. Cada par, né, cada organização de duplas, de 2 em 2, são chamados de cromossomos homólogos. Quer dizer, o cromossomo 1, as instruções do DNA que há nele existem iguais, né? Existem instruções para as mesmas funções em uma outra versão do cromossomo 1. Por isso são chamados de homólogos. O cromossomo 2, as instruções do DNA que há nele, existem instruções para as mesmas funções no cromossomo 2. Então, por isso, cromossomos homólogos. Talvez em uma família onde você tem um indivíduo que tem, por exemplo, instruções para ser um indivíduo alto, o pai é alto e a mãe um indivíduo baixo. Cada DNA tem um cromossomo onde está as informações para a altura.
Aí o filho talvez nasça com o cromossomo para ser baixo ativado, mas ele tem a instrução de como ser alto. Porém, a instrução de como ser alto não está ativada. Então, uma instrução, um gene, um loco aqui desse cromossomo está ativo, enquanto o outro está desligado. Tá? Então, assim, nós temos cópias dos nossos cromossomos nas células do corpo, nas células somáticas, menos nas células de reprodução, que carrega apenas a metade, carrega apenas o que chamamos de um N, um número, carrega uma versão do DNA. Aí tem do cromossomo 1 ao 23, no caso dos seres humanos, mas não tem cópias desses, tá? Só existe 23. E para quê? E como que acontece isso? Acontece isso através do processo chamado meiose, que é para reduzir ao meio a quantidade de cromossomos. O indivíduo que era que era diploide, de 2, que tinha 2 N's, duas versões aí do seu DNA, se transforma em haploide, para ter apenas uma cópia. E qual a necessidade disso? Para que não aconteça a duplicação. Como assim? Imagine, no caso dos seres humanos, as nossas células somáticas têm 46 cromossomos, 23 pares. Se o espermatozoide também tivesse 46 e o óvulo 46, quando se juntassem na fecundação para formar um novo ser humano, esse ser humano teria o dobro, ou seja, 46 com 46, 92. E na sequência, 184, e aí por diante. Em poucas gerações haveria células com milhares e milhares de cromossomos, né? Lembrando que o número de cromossomos influencia na saúde do indivíduo, porque havendo mais um cromossomo que seja, ou menos um cromossomo que seja, ocorrem síndromes, ocorrem problemas de saúde, alguns que são até incompatíveis com a vida. Você tem algumas condições que são simples, mas você tem algumas condições complexas que, devido à alteração do número de cromossomos, não é compatível aí com a vida. Então, é importante a manutenção do número desses cromossomos. Não é, e daí que aumentou? Não. O indivíduo com mais ou com menos cromossomos tem sim prejuízos com isso. Então, para se resolver esse problema, a natureza deu um jeito, através da meiose, que é quando as células somáticas, células do corpo, originam células reprodutivas, que são o espermatozoide e o óvulo nos animais. E o que nos inclui, os seres humanos. Vejamos aqui, olha nessa ilustração. Você tem uma mulher que, a partir da meiose, gera um óvulo. O corpo da mulher, todas as suas células têm 46 cromossomos, 23 pares, então de 2 em 2, são cromossomos aí que têm funções, instruções para as mesmas funções, tá? Não que essas instruções sejam idênticas, né? Parte dessas instruções recebemos do nosso pai, outra parte da mãe, então não necessariamente são idênticas. E essa mulher, ela, através da meiose, ela produz um óvulo, que é uma célula reprodutiva. O homem é a mesma coisa, 46 cromossomos em cada célula do seu corpo. Através da meiose, ele produz o espermatozoide. Há a fertilização, onde o DNA do espermatozoide se funde com o DNA do óvulo, né? E como cada um dessas células reprodutivas leva 23 cromossomos, formam aí um indivíduo com 46, que é um indivíduo dito normal, um indivíduo que está na norma dos seres humanos. Como assim? Não estou usando a palavra normal a sentido de dizer que os que têm mais ou que têm menos não são, mas os que seguem a norma, e a norma nos seres humanos é 46. Aí esse indivíduo
no caso, a primeira célula, que é o zigoto, começa a se dividir por mitose e formará um embrião. O embrião formará um feto, o feto um bebê e o bebê até a chegar à fase adulta. Como que a meiose se dá? A meiose ocorre com uma única duplicação do material genético. Então, você tem aqui uma célula normal, diploide. No caso das meninas, essa célula estaria lá no óvulo e nos meninos no testículo. A partir do início da produção de uma célula reprodutiva, há a duplicação do material genético. Veja que aqui está representado apenas 2 cromossomos, tá? Que não são necessariamente homólogos. Existem apenas 2 cromossomos, um em azul e outro em vermelho. A partir do início da duplicação, ele faz a duplicação celular, ele faz a duplicação do material genético, forma aqui uma célula que tem o dobro de material genético. Você tem aqui as cromátides irmãs, 2 em azul, né, desse cromossomo, e as cromátides irmãs, 2 em vermelho do segundo cromossomo. Aí há a primeira divisão. Nessa primeira divisão, a separação aí dos cromossomos, a redução do número de cromossomos. Uma célula que antes tinha 2 cromossomos, ela duplica. Cada cromossomo que antes havia uma cromátide passa a ter 2. Um cromossomo azul passa a ser um cromossomo azul com 2 cromátides irmãs. Um cromossomo vermelho passa a ser um cromossomo vermelho com 2 cromátides irmãs vermelhas. Aí a divisão, essa divisão separa esses cromossomos, ou seja, reduz a metade o número de cromossomos. E cada célula nova carrega um cromossomo duplicado com 2 cromátides irmãs, que recebe esse nome de cromátide irmã, porque a cromátide significa que é o DNA, e irmã porque é uma cópia. Há 2 cópias da mesma cromátide. Aí, a partir desse momento, há uma segunda divisão. Nessa segunda divisão, as 2 cromátides se separam e formará no final do processo 4 células reprodutivas, cada uma com a metade do material genético que existia lá no início, da primeira célula, ok? Aqui tem um exercício resolvido, vamos dar uma entendida melhor nele. Considere que uma espécie hipotética com 2N, toda vez que aparecer 2N, lembre que é diploide, que tem 2 números, 2 cópias aí do material genético. Se é um indivíduo aí que tem 2N igual a 22, significa que ele tem 22 cromossomos, tá? Então, um indivíduo que tem 11 pares de cromossomos. Considere que uma espécie hipotética com 2N igual a 22, os espermatozoides e óvulos sejam formados por processos mitóticos. Meióticos reduzem o material genético ao meio. Mitótico não, só faz uma cópia. Quantos cromossomos teriam os zigotos formados por essa espécie? Vamos pensar? Zigoto. O que é o zigoto? Zigoto é o nome que recebe a primeira célula de um novo indivíduo. Então, se as células reprodutivas se formaram por mitose, ela duplicou uma célula somática e continuou, então, com 22 cromossomos. E o zigoto foi a união de uma célula reprodutiva masculina com uma feminina e formou um zigoto com 44, porque cada uma das duas chegavam com 22. E esses zigotos se desenvolveram e produziram gametas. Então, se tornaram adultos e, ao se reproduzir, cada um com 44. Quantos cromossomos seriam os zigotos formados pela união desses gametas? Ora, se eles também
produziram gametas por mitose, como está aqui, a união de 2 gametas com 44 formará gametas com 88 cromossomos, ok? Então, é para isso que existe a mitose e a meiose. Mitose, crescimento. Mitose, regeneração de tecidos. Mitose, substituição de células mortas. Meiose, produção de gametas, de óvulos e de espermatozoides nos animais, ok? Aí temos aqui algumas atividades para estar finalizando aqui esse conteúdo. Vai aqui até a número 12. Isso. E eu preciso que vocês estejam realizando. Tchauzinho. Entrem em contato aí se surgir qualquer dúvida. Fiquem com Deus.